No capítulo 25 de Zatch Bell 2, tivemos a revelação se o professor Charada realmente morreu ou não. Vimos também personagens antigos da primeira obra aparecendo e também personagens novos. E claro, pessoal, um dos personagens mais queridos pela comunidade de Zatch Bell retornou. Rapaziada, que capítulo foi esse, cara? Eu sempre falo que o capítulo 4 é meu preferido, mas esse 25 chegou perto, tá? Esse capítulo 25 foi um dos melhores capítulos que o Makoto já soltou de Zatch Bell 2, cara. Mano, teve de tudo, teve de tudo. Vocês vão curtir pra caramba. Eu emocionei, eu ri pra caramba, eu fiquei impressionado. Sério, o Makoto, ele cozinhou nesse capítulo, tá? Então, vai deixando aquele like, rapaziada, pra apoiar o canal. Se inscreva no canal também pra você não perder nenhum vídeo, se você ainda não for inscrito. E vamos lá comentar sobre o capítulo 25 de Zatch Bell 2, que, cara, que capítulo incrível, cara. O capítulo 25 começa com uma cena bem melancólica, né? A gente vê ali o corpo do professor deitado em cima de uma maca, apenas com um lençol branco cobrindo o seu corpo. E vemos ali o Vino de cabeça baixa tentando raciocinar, tentando entender como isso foi acontecer. Em uma das salas ao lado, vemos que o Kyomaru está sendo atendido, né? O médico ele passa uns analgésicos pro Kyomaru. E o médico fala pro Kyomaru seguir a receita de medicamentos que ele passou e tudo mais pro Kyomaru melhorar. Afinal, ele se machucou muito nessa última luta contra o Rem, o Bob e principalmente a Brui, né? O Kyomaru agradece e vai até a sala de espera. E vemos que todo mundo ali tá muito triste com a morte do professor. Fora o Grub, o Koraki e o Gash, ali vemos também membros dos 12 Majestosos, né? Principalmente a Big Boy ali, né? O Kyomaru, quando ele vê a Big Boy, ele começa a chorar. Pois pra quem não lembra, a Lady Susan, né? O nome verdadeiro dela, Susan, era a esposa do professor. Então, com certeza, de todas as pessoas ali, ela é que tá mais sofrendo. Pra quem não lembra quem são os 12 Majestosos, eu já fiz um vídeo explicando quem são cada um deles. Se você quiser assistir depois, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. Mas, basicamente, eles são um grupo de heróis que trabalham para o professor. O professor comanda todo mundo ali. Eles são basicamente o X-Men do professor, mas eles não são tão poderosos quanto o X-Men, né? Eles são mais alívio cômico. O professor é tipo Nick Fury para os Vingadores, tá? Ele é tipo isso. O Vini então aparece e diz que a gente não pode ficar deprimido pra sempre. E mesmo estando triste, com certeza o Vini ele quer seguir o legado do professor, né? Então ele logo já fala, vamos por aqui. Tem algumas pessoas que eu quero que você veja. Então ele leva o Gash, o Kyomaru, todo mundo ali, né? O Grub e tudo mais. Até uma sala no hospital específica. E é assim que o Gash abre a porta, uma mulher salta e pula no Gash, dizendo, ó papi! E essa nada mais nada menos que a Arupa, né pessoal, a parceira do Papepúrio. Dá pra ver que ela ficou bastante encorpada nesses últimos 11 anos, né? Mas a gente já percebe que a personalidade dela não mudou nem um pouquinho. Ela já bota o Gash no chão de novo e fala, ué, você não é o Papi? Mas antes do Gash e o Kyomaru conversar com a Arupa, eles começam a ouvir uma outra voz masculina. Oh, esse rosto é bastante familiar. Esse é o Gash, certo? Então vemos uma página incrível, rapaziada. Vemos que o homem falando com o Gash e o Kyomaru na sala era o Gido. Pra quem não se lembra do Gido, ele era o parceiro do Ted. Ele era não, né? Ele é o parceiro do Ted. Eles ajudaram o Gash lá na Batalha Mamodo na luta contra o Art. E depois ajudaram também lá dentro do Faldo, né? Então com certeza o Gash e o Kyomaru ficaram bastante felizes em ver o Gido. Atrás do Gido vemos 4 pessoas. Mas à esquerda ali, vestido totalmente social, é o Apollo, né? O Apollo a gente já sabia que ele tava por aí. O Apollo ele tá mais responsável pelos sarcófagos e tudo mais, então o Apollo a gente já sabia que poderia estar por aí. O homem mais alto, mais à direita, provavelmente é o Harry Jet. Pra quem não se lembra, o Harry Jet ele era o parceiro do Gairon, aquele Mamodo que era aliado do Zion, e coincidentemente ele perdeu pro Ted, né? E o Gido tá ali, que o Gido é o parceiro do Ted, então pode ser que depois da Batalha Mamodo, quando ele saiu do Faldo, talvez o Gido pegou o contato dele e tudo mais, mas pra mim 99% era o Harry Jet. Óbvio, pode ser talvez o Berum, o parceiro do Kif. Ele também é um pouco parecido, mas ele não tem o nariz vermelho, né? E de todos os parceiros humanos que eu procurei, o Harry Jet era o que mais parecia esse personagem depois, né, de 11 anos. Vemos também uma menina aparentemente adolescente ali, mas sobre essa personagem eu vou falar dela daqui a pouco. E por último a gente vê esse senhor de idade ali, eu acho que ele tem uns 40, 50 anos, um cowboy, de chapéu, óculos, barba. Cara, esse personagem realmente não tem como saber quem é ele. De todos os personagens que eu procurei, o único que eu achei talvez mais perto dele é o Rembrandt, o parceiro do Mars. Pode ser que nesses 11 anos ele deixou a barba crescer e tudo mais, mas é um chute bem vago, tá? Tirando o Rembrandt, eu não achei ninguém parecido com esse personagem. Óbvio,
pode ser também um humano de um outro Mamodo que a gente ainda não viu na Batalha Mamodo, né? Lembrando, né, pessoal? Existem mais de 30 Mamodos que a gente não teve a oportunidade de conhecer na última batalha, porque a gente acompanhou a última batalha pela visão do Gash, e eles não enfrentaram todos os Mamodos, então a gente não viu todos os Mamodos. Então pode ser que esse personagem seja parceiro de um outro Mamodo, tá? Mas se não for, provavelmente deve ser um personagem novo mesmo, ou né, pode ser até mesmo o Rembrandt, o parceiro do Mario, mas eu não botaria minha mão no fogo por isso. Como está o Ted? Ele está seguro? E a Rupa também já vai pro Gash e pergunta, e o Papi, ele está bem? Que uma conta ele desenhou, né, a fotinha do Ted e a fotinha do Papepuri ali pro pessoal, caso não lembre desses Mamodos, afinal essa história se passa quase 20 anos desde que o Makoto terminou seu primeiro mangá, né, então geralmente quando ele quer relembrar algum personagem, né, ele desenha o pessoal que acompanha que não é tão fã, que não lembra do nome dos Mamodos, só pra ele, quem que é Ted, quem que é Papepuri? O Makoto ele sempre gosta de desenhar a fotinha de cada um. O Gash, coitado, ele fala uns absurdos de maneira muito feliz, né, ele fala, os dois estão bem, mas vamos precisar da ajuda de vocês, donos dos livros, para trazer eles de volta à vida. Eu digo tipo, ué? Eles não estão bem? Como assim trazer de volta à vida? O Gash, ele fala um absurdo, pra ele não é absurdo, né? Mas pra nós humanos é tipo, como assim de volta à vida? Que a Europa fala assim, como assim trazer de volta à vida? Isso significa que o Papi morreu? Infelizmente, o Papepuri foi o primeiro a morrer de todos os Mamodos. Como que o Papepuri teve essa proeza, cara? Sabe o que eu imagino? Eu imagino aquela legião, aquele exército dos invasores chegando, e o Papepuri... O que vocês estão fazendo aqui? Tipo, e peitar ele, conversar com ele sozinho, tá? Tentar ganhar na conversa, na lábia, mentir. Não, eu sou o Papepuri, eu sou... Pum, morreu, tá ligado? Eu achava que o Brago tinha sido o primeiro a morrer, né? Porque a gente descobriu que o Belial, ele fez um esquadrão específico pra matar o Brago. Mas agora a gente sabe que isso aconteceu só depois que o Papepuri morreu. Eu achei muito fofo também do Gido perguntando se o Ted cresceu e se ele ficou bonito e alto. A Rupa também pergunta se o Gash teria alguma foto do Papi. Porque o Gash teria uma foto do Papi, né? Mas tudo bem. E a gente vê um quadrinho ali do Gash explicando que provavelmente o Ted ficou um pouco mais alto que ele e tudo mais, né? E no fundo ali a gente vê a nova personagem olhando para eles. O Makoto, ele dá um zoom no rosto dela. A minha primeira reação quando eu ouvi isso foi... Ellie? Tipo, na cara da Ellie. Pra quem não lembra, a Ellie era a parceira do Art, um dos Mamodos mais importantes do mundo Mamodo. Ele é um dos caras que trabalha com o Gash pra controlar as leis, as regras do mundo Mamodo. Ela vira em direção pra porta e diz para o Vino, parece que eu não sou mais necessária. Vou indo. E o Vino fala, tudo bem. Porém, antes de sumir completamente, a gente vê o Kyomaru gritando o nome dela. É você realmente, Fern? Eu sabia. Você cresceu tanto, eu mal te reconheci. Ela dá um tchauzinho para o Kyomaru. Obrigado por vir. Definitivamente teremos que conversar em uma outra hora. Não seja uma estranha. E pessoal, como que o Mario se referiu a esse personagem como Fern? Pode ser que ela realmente não seja a Ellie. Eu tenho uma teoria que eu não acredito muito, mas tenho a impressão pela personalidade dela que ela poderia ser a filha do Ford. Esses olhos serenos, esse jeito de falar, esse jeito de se expressar me lembrou muito ao do Ford. Porém, né, se passou 11 anos, eu não sei se daria tempo, dá tempo de o do Ford fazer um filho. Mas da criança ter crescido tanto assim, tá praticamente a idade do Vino, não sei se daria tanto tempo. Porém, me deu essa impressão que possa ser a filha do Ford. A segunda teoria é que ela seria uma aluna do Kyomaru, afinal o Kyomaru já conhecia ela, e a gente tem que lembrar que agora o Kyomaru se tornou um arqueólogo, e a gente já viu ele dando aula para as crianças lá do orfanato e tudo mais. Até mesmo a Zahara chamava o Kyomaru de professor Kyomaru, né, então pra mim não seria impossível o Kyomaru ter uma aluna. E por último, a minha teoria preferida, e que eu realmente quero que seja, é que essa personagem é a filha adotiva do professor. O professor, ele é muito apegado a crianças no geral, muito por conta da tragédia que aconteceu com o seu neto. Não é à toa que seu parceiro Mamodo se chama Kido, né? Kid, criança. No final de Zatch Bell, o professor ele adotou o Vino, ele não conseguiu encontrar os pais biológicos do Vino, então ele mesmo criou o Vino. Nos últimos capítulos a gente viu que o professor também ensinou bastante a Blue, uma criança, mesmo sendo invasora, o professor cuidou dela e deu o máximo de carinho e gentileza, mesmo sendo uma inimiga. Então eu consigo imaginar o professor adotando uma outra criança para fazer companhia ao Vino, afinal o professor ele é um médico muito respeitado, então ele trabalha muito. Então pode ser que ele achou que o Vino ficaria muito sozinho e por conta disso ele adotou uma outra criança para conviver com o Vino. A gente não vê mais essa personagem nesse capítulo, mas se ela apareceu agora, uma deu até um zoom no rosto dela, então com certeza ela vai ser muito importante nos próximos capítulos. Então, se essa personagem realmente não for a Ellie, eu imagino que ela possa ser uma filha adotiva do professor. Kyomaru parabeniza o Vino, e ele fala que ele não acredita que o Vino conseguiu reunir tantas pessoas, e o Vino diz, incrível, hein?
Depois de entrar em contato com todos eles chegaram aqui em poucos dias. Quando eu disse a eles que você e o Gash iriam aparecer, eles vieram direto para o hospital. E o Vino também menciona que ele entrou em contato com outros proprietários de livros, que seriam os antigos parceiros humanos, de fora dos Estados Unidos. Então pode ser que nos próximos capítulos algum personagem humano, né, algum parceiro humano, pode acabar aparecendo. O Vino então pede a atenção de todo mundo. Ele diz que ele tem uma mensagem importante do professor. Ele diz que essa foi a última mensagem que o professor deixou antes de morrer. E ele fala que no começo da mensagem ele pede para o Vino mostrar essa mensagem para todo mundo se ele não conseguir sair vivo. O Vino diz que essa mensagem é bem longa. Ele não leu ainda, ele estava esperando todo mundo se reunir. Então com certeza o professor preparou essa mensagem com antecedência. O Vino liga a TV e vemos a imagem de uma das câmeras que está filmando a sala que o professor está. E a mensagem é o seguinte, pessoal: Kyomaru, Gash e todos os proprietários de livros que tiverem a gentileza de se reunir aqui hoje. Se você está lendo isso, então isso significa que, infelizmente, não estou mais entre vocês na Terra dos Vivos. Mas isso é apenas uma brincadeira. Mano, o professor não tem como, a gente vê a reação de todo mundo ali. O Gash faz uma cara muito parecida que o Kido fazia. O Kyomaru vira o Oni Kyomaru. Ele vira na forma demônio. O Kyomaru ele sempre se transforma nessa forma quando ele fica hiper mega irritado. Vemos o Koralki, o Grupo e o Apollo ali sem acreditar. A Arupa e o Jido também estão... Que isso, cara? Como assim? E o melhor de tudo é o Vino serinho, né? Ele tava lendo a mensagem, tipo, que... Como assim? Então vemos, pessoal, em uma outra sala médica, uma sala de operação. O professor respirando literalmente por aparelhos. Cara, o professor está vivo, pessoal. Eu não entendo nada de medicina, não sou médico, não sou enfermeiro, mas se tiver alguém aqui, até comente aqui embaixo se entende sobre aqueles gráficos do professor, se os batimentos do professor estão normais, aquele HR-110 ali, se alguém souber sobre isso, comente aqui embaixo, quero muito saber, porque mais na frente o Vino vai falar que o professor, por mais, ele vai explicar como que o professor, a gente já vai falar sobre isso, como o professor ele ficou vivo, porém ele diz que o professor vai ficar com uma sequela, então pode ter alguma coisa a ver com os batimentos ali. Se alguém entender sobre isso, sobre medicina, comente aqui embaixo. Eu te peguei de surpresa? É isso mesmo, eu estou vivo. O professor ele diz na mensagem que quando ele recebeu os e-mails do Kyomaru dizendo que talvez os inimigos iriam procurar ele, principalmente por conta do Vino, pra matar ele, e o professor ele sabia que já que ele não tinha uma Mamoru pra lutar, ele, pô, não tem como eu vencer, né? Então eu tenho que encontrar um outro jeito de vencer. E ele pensou num ótimo jeito. O professor ele não mentiu, ele realmente estava doente, tanto que ele estava usando um coração artificial. O professor ele pede pro Vino explicar para todo mundo, e o Vino explica, né, que o coração do professor era muito frágil, então ele precisou de um implante cardíaco artificial para manter funcionando bem. E pessoal, como eu mencionei anteriormente, eu não entendo muito de medicina, né, eu não cursei isso, mas caso você entenda, comente aqui embaixo. Eu tô muito curioso para saber se realmente existe isso, se realmente dá para você sobreviver com um coração artificial. Mas o professor ele estava usando esse coração. E o Vino continua, por conta de ser um coração artificial, com um controle você consegue controlar os batimentos desse coração. O Vino começando a suar, né, tipo, ele tá começando realmente a entender que o professor tá vivo. Ele fala que ele controlou remotamente por um aplicativo no celular. E o Vino explica mais, usando compartimentos de sangue e uma faca de borracha para encenar aquela cena que o professor se esfaqueou. Todas essas coisas estavam guardadas na gaveta da mesa do professor. Então aquele sangue que a gente viu do professor, pessoal, era um sangue falso. Porém, o Vino fala que o coração genuinamente parou. E cara, tem uma cena muito boa que a gente vê lá no quarto, né, que o professor tava morto. Na verdade, não era o professor. Quem era que estava debaixo do lençol era o Coisa da Nevasta, um dos membros dos 12 Majestosos. É muito engraçado que ele amarrou uma cenoura ali no nariz, pra realmente parecer que era o nariz do professor. Então ele diz que o coração artificial do professor parou de bater por 12 segundos. E ele fala que as partes orgânicas do corpo do professor provavelmente vão ter dificuldade para funcionar novamente. O Vino então ficando louco, ele não aguenta que o professor escreveu um textão, ele já pula a mensagem pro final, né? O professor mandou aquele textão parecendo aquele meme do eu só acho engraçado que... e mandou um textão gigante. E as últimas falas do professor é o seguinte: até que eu me reúna com Kido e restaure a paz do mundo em que ele vive, eu nunca vou me deitar e morrer. Posso ficar incapacitado por um tempo depois disso, mas tenho toda a intenção de me juntar a vocês na luta assim que puder. Então para Kyomaru, Gash e todos os donos dos livros que decidirem voltar à briga, garanta que fiquem vivos até eu chegar em seu auxílio. E vemos essa página absurda do professor abrindo um olho, pessoal. E cara, olha esse olho do professor, mano.
Cara, se isso não é a resposta rápida, eu sou uma geladeira Brastemp, cara. A gente já viu alguns quadrinhos do Makoto desenhando o olho do professor bem parecido com a resposta rápida, porém nunca foi confirmado, mas cara, dessa vez é diferente. O do Ford explicou para o Kyomaru que só tem um jeito de conseguir a resposta rápida, é você voltar da morte. E foi isso que aconteceu com o Kyomaru. O coração dele parou de bater, mas o Gash conseguiu reanimar ele. Fora, né, com o Saifuji da Tio e tudo mais, aí sim o Kyomaru conseguiu voltar à vida com essa habilidade. Foi isso que aconteceu com o professor. O seu coração parou de bater por 12 segundos. Ele morreu por 12 segundos e voltou à vida. Estamos presenciando o terceiro usuário da resposta rápida. Rapaziada, eu já vi tudo, tá? Na guerra final, a gente vê o do Forge de um lado, o Kyomaru do outro e o professor na frente, os três ativando a resposta rápida. Meu Deus! Já vi tudo, quero uma fanatic disso pra ontem. Mas brincadeiras à parte, rapaziada, eu tô muito feliz que o professor voltou à vida, cara. Eu tenho que me retratar aqui com vocês. E eu já tenho uns meses aí falando que o professor realmente morreu. Tinha, cara, sempre quando eu falava o professor morreu, tinha sempre 2, 3 gatos pingados falando não. Eu acredito, o professor tá vivo. E cara, vocês estavam certos. O professor realmente estava vivo. Comenta aqui embaixo quem sempre acreditou, hein? Eu sei quem sempre acreditou, hein? Não mente que eu sei quem acreditou. Vemos as ceninhas bem legais da reação de todo mundo. A gente vê que todo mundo ficou bravo com o professor. Principalmente o Kyomaru Oni atacou de novo. Tão vindo xingando ele de mentiroso. Cara, é muito bom. O professor, ele realmente é muito bom. E a gente vê ali no hospital de fora, a gente vê que a polícia tá ali fora, como os invasores invadiram lá. Não que a polícia vai conseguir defender os novos invasores se forem aí, né? Mas eu fico já um pouco mais tranquilo de ter mais gente aí tentando proteger o professor. E rapaziada, se eu dizer pra vocês que o capítulo só começou agora... Cara... Mano, vocês não estão prontos para as próximas páginas. Eu só falo isso, vocês não estão prontos. Enquanto isso, no mundo dos demônios, na fortaleza de Helios, no campo das neves de Coverhal, e vemos essa página dupla colorida, linda, linda, linda. Aparentemente a gente tá numa região glacial, né? O nome dessa região se chama Corveal. Eu diria que essa região é ao sul do mundo Mamodo, tá? Pois a gente conheceu a região de Zeroid, que fica ao norte do mundo Mamodo, onde que ficam os invasores, né? A fortaleza deles. E lá é onde a gente vê que tem uma área mais diferente, né? Tem mais montanhas pontudas e tudo mais. Já aqui na região de Corveal é puro neve, né? Um frio desgraçado. Então eu diria que aqui deve ser a região ao sul do mundo Mamodo. E cara, essa região é muito linda, tá? A gente vê umas casas ali que parecem ter formatos de cúpulas. A gente vê algumas esferas em cima das casas, porém a gente já vê que elas estão meio destruídas, né? Porque a gente vê algumas casas ali que tem uma esfera completa e as outras esferas estão meio que quebradas, né? Meio que furadas. Então provavelmente houve uma batalha aqui. Porém a gente vê que ainda tem gente morando nesse local, pois tem várias luzes, né? As luzes em todas as casas estão acesas. E lá atrás a gente vê que tem várias pétalas roxas gigantes, cara. E provavelmente essas pétalas têm a ver com joias, tá, rapaziada? Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que essas pétalas gigantes guardam umas joias raras, que deve ser a especialidade do reino de Helios. Esse reino vai ser muito importante ainda pro futuro da história. Vemos então algo se movendo debaixo da neve, então submerge e a gente vê que é um Mamodo. Ele diz, ok, a costa está livre, e vemos lá no fundo a fortaleza de Helios. Então aparentemente a fortaleza não é mais tão segura assim. Esse Mamodo felino tira uma pedra e vemos ali uma porta. Ele entra e aparentemente é um esconderijo, né? Uma caverna ali que ele está se escondendo. E vemos mais um Mamodo ali deitado. Ele chama ela de Ana e fala que trouxe comida. A gente vê que ele pegou um peixe, né? Ele bota um peixe ali na panela. E olha que interessante, pessoal. A gente vê umas joias brilhantes emitindo calor. A gente vê que são essas joias mágicas que estão cozinhando o peixe. E elas vão se derretendo à medida que elas são usadas. A Ana diz que estava delicioso, irmão. Então agora a gente sabe que eles são irmãos. E agora vemos uma informação importante, pessoal. O irmão mais velho da Ana, né? Ele não fala, ele apenas pensa. E ele nota que ele está com poucos cristais mágicos. E ele não sabe o que fazer para deixar esse lugar quente, aquecido. Pois se ele fazer fogo com madeira, vai fazer muita fumaça e os invasores vão ver ele. Se eu pudesse pegar mais lá de Helios, mas não, é muito arriscado. Os inimigos já tomaram conta do lugar.
E pessoal, aparentemente essa região Corverral é rica em cristais mágicos. Você lembra que eu mencionei aquelas pétalas gigantes? Pode ser de lá que saem esses cristais mágicos, né? Eles podem negociar esses cristais para as outras regiões do mundo Mamodo, assim ajudando a sua economia e tudo mais, né? Eu achei muito interessante esses cristais mágicos, cara. E esse irmão mais velho, a gente não sabe o nome dele ainda, né? Mas esse Mamodo mais velho, ele me lembrou muito o Mumu. Pra quem não lembra, o Mamodo Mumu é lá do One Shot de Zatch Bell. Eu lembrei dele porque ele também estava atrás de comida para alimentar a sua irmã. E lá ele também encontrou um peixe, né? A diferença é que o peixe já estava comido. Então pode ser que o Makoto se inspirou nesses dois irmãos lá no One Shot de Zatch Bell, cara. Porém, distraído, pensando em uma solução de como ele acharia um jeito de ficar aquecido, ele se distrai e acaba sendo avistado. Ele chega dizendo que está surpreso que vocês dois conseguiram sobreviver até aqui. O irmão mais velho já puxa uma faca. A faca é que ele pegou o peixe. Porém, o invasor puxa um chocolate do bolso. O irmão mais velho já começa a babar. Ele falou, isso é. O personagem misterioso diz que esse ali é um chocolate Mauge, e eu tenho certeza absoluta que o Kenshome é viciado nesse chocolate. O possível invasor diz que ele tem dois, então pode compartilhar com o outro que está escondido no esconderijo. Porém, ele revela que ele é um demônio, assim como vocês dois. E diz para os dois ir com ele para levar eles até um outro esconderijo. Cara, é muito bonitinho a gente ver ali o irmão mais velho chorando, pois ele não sabia mais o que fazer, ele realmente iria morrer, então ele dá aquele choro de alívio, né? Cara, muito bonitinho. Eles comendo chocolate e a Ana sendo levada ali no colo. O irmão mais velho pergunta ali pro Mamodo: por que você veio por esse lugar, senhor? E ele fala que ele tá explorando o lugar para fazer um mapa. E o irmão ele pergunta: um mapa? E ele fala: sim, um mapa de esperança. Com certeza esse mapa vai ser a coisa mais importante para essa guerra, pois a gente vai saber tudo sobre os invasores, onde estão cada base, onde eles estão se escondendo, aonde tem invasor, aonde tem Mamodo, como que está agora o mundo Mamodo. Então, esse Mamodo que tá fazendo esse mapa, eu já sei quem é, não vou... Muitos de vocês também já sabem quem é, mas esse Mamodo que tá fazendo esse mapa, com certeza vai ajudar muito no futuro da história. Vemos então, pessoal, um Mamodo voador bem grande. Ele fala pros pequenos ali que é um milagre vocês ainda estarem vivos, mas relaxa que agora vocês estão seguros. O outro Mamodo de capuz fala que vai deixar as crianças ali pro Mamodo voador. O Mamodo irmão ali fica incrédulo, tipo, como assim? Você vai simplesmente andar direto para Helios? Mas lá está cheia de bandidos. E ele vai em direção, dando um tchauzinho. Vemos ali que o Mamodo voador ele fala que ele vai ficar bem, e o Mamodo voador diz que ele sobreviveu à invasão em grande escala do mundo dos demônios, e dessa vez não será diferente. Ele sempre sobrevive. Além disso, ele não vai enfrentá-los em batalha. Ele está montando esse mapa para que ele possa entrar sem ser detectado. O irmãozinho ele pergunta o que é um mapa, e o Mamodo voador responde simplesmente com: ele representa a localização daquilo que devemos recuperar a todo custo, um mapa que indica onde tais coisas estão sendo mantidas. E rapaziada, a gente vê muitas e muitas garrafas de poderes. Então aqui em Helios não tem apenas cristais mágicos, e sim garrafa de poderes. Então provavelmente os invasores vieram para a região de Corverral, invadiram Helios, destruíram a fortaleza, mataram todo mundo, ou quem eles não mataram fugiram, né, como os próprios irmãos, e tomaram tudo pra eles. Então Helios agora pertence ao Belial, pertence aos invasores. A gente vê uma garrafa de planta, e pode ser de vários Mamodos de planta, né? Essa próxima garrafa eu tenho certeza que já tem gente pulando na cadeira. Sim, rapaziada, essa garrafa é a garrafa do Umagon, pois a gente vê a chama, o Umagon tem poder de fogo, a gente vê uma caudinha ali, né, que representa a cauda do Umagon, né, ele é um cavalo, e principalmente a gente vê o chifre de unicórnio, né, o Umagon e o Karudio são os únicos personagens que têm chifres, porém, o Karudio não tem magia de fogo, o Umagon tem, é a magia do Umagon. Podem comemorar, pessoal, podem comemorar, e provavelmente o Umagon tá chegando. O outro poder ali provavelmente é o Biratsu, né, aquele poder de laser do Mamodo Robinus, mas pra ter tantas garrafas aqui, pessoal, com certeza tem muitos invasores, tá? Porque a gente sabe que o invasor só tem 4 garrafas. Só nesse pequeno quadrinho a gente já viu mais de 10. Então provavelmente aqui é um reabastecimento, né? Então esse personagem que a gente vai ver agora, se conseguir pelo menos roubar algumas garrafas, cara, vai ajudar muito. O Mamodo irmão pergunta ele pro Mamodo voador como que ele vai encontrar, né, essas garrafas, os cristais e tudo mais. E o Mamodo voador fala o seguinte: ele tem a habilidade única de detectá-los. E a gente vê o Mamodo tirando o casaco, tirando a touca, e vemos mais uma página colorida de quem é esse personagem entrando ali na fortaleza de Helios. Deixamos o resto com você, Momon. Cara... O Momon voltou, rapaziada. O Momon está de volta. Cara, ele continua muito feio.
Cara, eu gosto muito dessa arte do Makoto pro Momon, cara. Mas dá pra ver que o Momon, ele tá muito mais alto e agora ele tá usando um cachecol, né? Então, cara, gostei muito desse novo visual do Momon. Eu realmente iria estranhar muito se o Momon ficasse muito bonito. Eu acho que ele tem que ser assim pra sempre. Muito legal a gente ver também naquela página colorida o símbolo da fortaleza de Helios. Então vamos ver, cara, o que o Momon vai aprontar nessa fortaleza. Óbvio, rapaziada, que vai dar merda. Ele não vai conseguir chegar lá invisível, pegar tudo e ir embora. Provavelmente o Momon vai fazer alguma cagada ou alguém vai detectar ele. Provavelmente isso vai acontecer. A gente viu que tem várias luzes acesas, né? Eu acho que tem muitos invasores aqui, tá? Aí vocês perguntam, tá, Major, como que o Momon tem uma habilidade ainda, né? As habilidades não foram roubadas? Sim, todos os feitiços foram roubados. Porém, isso não é um feitiço, né? Isso é uma habilidade única. Muitos Mamodos têm essa habilidade única. O Zinho tem uma habilidade mental. Ele consegue apagar memórias. Ele consegue puxar suas próprias memórias, né? Lembrar de coisas com esse poder. A gente viu também que o Sophie tinha um poder de manipulação de coração, né? Ele conseguiria manipular o coração das pessoas. O Ryo também tinha um poder de maldição, não era um feitiço do livro. E o Momon também tem um poder especial. Foi por conta disso que ele chegou tão longe na batalha. Ele sentia a presença dos outros Mamodos e fugia. Ninguém nunca encontrava ele. Então foi por conta disso que ele conseguiu até fugir da primeira invasão, né? Que o pássaro voador ali comenta que ele não foi pego por conta desse poder. Ele realmente sumiu. Mas é isso, rapaziada. Que capítulo fenomenal. O vídeo ficou muito grande. Me desculpa, eu não queria que o vídeo ficasse tão grande assim, mas o Makoto me deu muitas informações, gente, tinha que conversar sobre. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E por último, eu vou fazer uma citação do próprio Momon. Lá no arco de Faldo, o Momon ele falou para sua parceira, a Elis Chivas: eu vou estudar e me tornar esperto como o Kyomaru. Então será minha vez de proteger as pessoas que são preciosas para mim e o mundo. 11 anos depois, vemos o Kyomaru protegendo irmãos crianças ali, né, de invasores e enfrentando eles sozinho. E um tempo depois, no mundo Mamodo, vemos o Momon protegendo crianças e irmão também de invasores e indo enfrentá-los sozinhos. O Momon nem faz ideia ainda, mas ele já se tornou tão incrível quanto o Kyomaru.